Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. O meu nome é Paula Jucá e o tema da nossa aula de hoje é concepção e aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Pessoal, a aula de hoje é, na verdade, uma complementação da aula anterior e nós iremos avançar um pouco mais na questão da concepção do Estatuto da Criança e do Adolescente. Antes de iniciarmos, eu quero que vocês pensem e reflitam sobre aqueles processos que nós vimos na aula passada acerca do tratamento da criança e do adolescente em diversos lugares. Nós vimos em Roma, nós vimos na Grécia, nós vimos no Brasil de uma forma geral, falamos um pouco também sobre a questão indígena, sobre os tratamentos da criança no Brasil colônia, Brasil república. Então, quero que vocês, sempre que forem falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, vocês repensem um pouco sobre toda essa trajetória, e é por isso que é tão importante conhecermos a fundamentação histórica das leis que constituem o nosso país e, claro, que são empregadas também a partir das necessidades mundiais, mais especificamente o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei nossa, mas que foi baseada também em outras leis que entendem essa preocupação com o bem-estar da criança e do adolescente e reconhecendo essa criança e esse adolescente como um ser humano, né? Que, como nós vimos, até então ele era ali considerado um ser insignificante. Então, às vezes, no nosso dia a dia, nas situações que nós nos deparamos, nós às vezes nos esquecemos de todo esse histórico, e esse histórico ele nos dá a consciência, né, de que talvez as necessidades ainda dessas crianças têm que ser repensadas. E, na verdade, a concepção do Estatuto da Criança e do Adolescente foi baseado nessas necessidades que em alguns momentos, e é o que nós iremos ver aqui com o Código de Menores na aula de hoje, foi estabelecido em alguns momentos ali as leis, né, as normas, para que pudesse amenizar aquela problemática pontual. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, hoje considerado aí um dos documentos mais completos que nós temos na lei brasileira, ele surgiu devido a essas necessidades. Então, apontando as necessidades, é que nós vamos conseguir modificar ou inserir dentro das nossas leis aquilo que pode garantir os direitos das crianças e dos adolescentes, assim como também em qualquer outra área. Então, pessoal, para nós falarmos um pouco sobre o surgimento e a evolução do Estatuto da Criança e do Adolescente, é importante nós voltarmos um pouquinho e, na verdade, darmos continuidade à aula anterior, mas agora já falando o que acontecia no nosso cenário político no início do século XX. Nós sabemos que o século XX ele foi um período muito conturbado, né, período onde se estabeleceu a preocupação com a criminalidade juvenil. No século XX, nós tivemos aí vários fatores que faziam com que houvesse essa preocupação com a criminalidade juvenil. Não sei se vocês se recordam, mas eu comecei a falar no finalzinho da aula anterior acerca disso. O que nós estávamos passando nesse período, um período já da República,
e que havia nas ruas dos grandes centros muitas crianças abandonadas, os pais nesse período ainda não tinham toda essa responsabilidade acerca dos filhos e o Estado também ele ainda não tinha tomado determinadas atitudes para garantir os direitos dessas crianças. Então, começou-se a ter essa preocupação com a criminalidade, principalmente com a criminalidade juvenil, porque essas crianças passaram a roubar, a furtar, a cometer crimes e que, claro, a obrigação do Estado é sempre manter a ordem. Como eu falei na aula anterior, e é importante sempre ressaltar isso, as leis elas surgem, claro, tendo em vista a necessidade de um público-alvo, no caso aqui as crianças e os adolescentes, mas havia também por trás disso outros interesses. É claro que quando se fala em interesses, não quer dizer que são interesses eh, para benefício de si próprio, mas interesses da sociedade também. Quando se trata da criança e do adolescente, a questão da criminalidade, há uma cobrança da própria sociedade em relação ao Estado. Nós sabemos disso. Nas nossas regiões, por exemplo, quando começa a ter muitos assaltos, muita criminalidade, o que, que a sociedade faz? Ela começa a cobrar do Estado. Então, quem que é o responsável por isso? Quem pode nos garantir maior segurança? Então, essa essas atitudes que foram tomadas foram em detrimento da cobrança da sociedade também. Então, nesse período, surgiu o Estado, claro, com a preocupação em garantir a segurança, organização dentro da própria sociedade, constituiu-se ali o Código Melo Matos. Esse código, pessoal, foi a primeira legislação brasileira voltada para as crianças e os adolescentes. Ela foi sancionada em 12 de outubro de 1927. Então, esse código, ele tinha como princípio a necessidade de proteção e assistência do Estado contra o abandono, os maus tratos e as influências desmoralizadoras exercidas sobre os menores. Então, como eu disse, crianças abandonadas nas ruas trariam problemas também para a sociedade. Então, o Estado sancionou essa lei e garantindo aí essa proteção em relação a essas crianças. Então, ele passou a garantir a assistência em relação às crianças abandonadas, aquelas que sofriam maus tratos, aí aquelas que sofriam influências desmoralizadoras. E a lei, o Código de Menores, ele vigorou aí de 1927 até 1990. Essa lei ela foi pioneira e ela foi construída com a colaboração do Senado e que marcou uma inflexão no país, né? Até então, a justiça era inclemente com os pequenos infratores. Pelo Código 1890, criado após a queda do Império, crianças podiam ser levadas aos tribunais a partir dos 9 anos, da mesma forma que criminosos e adultos. Então, é claro, o Senado ele começou a ter essa preocupação e começou a observar que quais eram os motivos pelos quais essas crianças de até 9 anos cometiam esses crimes, o que levava a essas crianças a cometerem determinados crimes. Então, passou-se a olhar de uma forma diferente para as crianças. E é importante reforçar, pessoal, que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente foi uma lei constituída ali pela preocupação do Senado.
Nesse período, eu até trouxe aqui para vocês observarem, havia muita criminalidade. E essas crianças elas poderiam ser presas, conforme já foi falado, eram tratadas como pessoas adultas. Não existia ainda essa diferenciação entre criança, adolescente e adulto. Então, aqui tem alguns exemplos daquele período. Eu vou só ler aqui um pouquinho para vocês, um trecho, mas olhem só como eram as notícias. Essas notícias aqui, essa aqui é referente a março de 1915. Olhem só, um menor condenado por ladrão. O doutor Albuquerque de Melo, juiz da terceira vara criminal, condenou hoje a 6 meses de prisão com trabalhos o menor Apolinário Caetano da Silva pelo crime de furto e mais ainda por ter sido encontrado em poder do mesmo instrumentos próprios para roubar. Então, era muito comum essas notícias a respeito das crianças e dos adolescentes. Olhem só, algo que hoje é inconstitucional, que é expor a exposição das crianças e dos adolescentes em meios midiáticos. Dessa forma, nós sabemos que até para tirarmos foto com as crianças em situação de vulnerabilidade, isso pode ocasionar aí a um processo. Inclusive, bem recente, agora teve um blogueiro, e se não me engano, ele é até político. Ele fez ali algumas filmagens no canal dele, ele ajudando uma criança. Então, entendeu-se que ele estava expondo essa criança, né? Expondo as necessidades dela. Ele encontrou ela na rua, levou para um shopping, alimentou, mas ele filmou tudo isso e colocou nas redes sociais. E então, aí vários defensores, né, denunciaram e entendendo que estavam expondo ali a imagem dessa criança. E naquela época, isso era muito comum. Olha só como eram tratadas as crianças, né? Então, a partir dessas situações, foi se repensando o que, que realmente compete à criança, o acompanhamento até mesmo intelectual. Quando nós falamos, e vocês colocaram lá na nuvem de palavras, a questão da inocência, e em determinados momentos nós pensamos sobre essa questão, até que idade a criança realmente é inocente. É claro que isso também depende de outros fatores, mas é, de forma mais de uma forma mais específica, nós temos estudos que comprovam a questão da consciência, da plena consciência da criança, do ser, porque há um acompanhamento aí de acordo com a idade. Nós sabemos que cada fase da criança, do adolescente, até do adulto, ele vai adquirindo ali o conhecimento, né? Então, ele vai deixando em algum momento de ser inocente, claro, vai tendo mais consciência dos atos dele, mas isso, além de englobar outros fatores, engloba também a questão da idade. Então, a idade também contribui para essa questão. Então, pessoal, eu trago aqui também para vocês uma fonte que é até do Senado, né? Os anais de 1917, que traz essa questão, as estatísticas, né, da política do Distrito Federal, mostrando que uma parcela considerável dos 16 mil delinquentes jogados nas cadeias do Rio entre 1907 e 1912 eram crianças e adolescentes. Observem aqui, ó, até 15 anos, 1,5%, de 16 a 20 anos, né? 14,9%. Então, é uma parcela aqui bem considerável, porque essas crianças estavam sendo aqui tratadas como delinquentes, como adultos. Então, nesse período
tinha-se essa concepção de que a criança ela tinha consciência dos seus atos e que ela poderia ser tratada como alguém adulto, que já tinha, na verdade, ali a consciência desses atos dele. Mas e uma criança? Será que nós podíamos comparar uma criança de 9 anos, de 6 anos de idade com um adulto? Então, todos esses estudos, não só estudos na área social, mas estudos na área linguística, na área psicológica, né, em diversas áreas foram realizados para que pudesse se entender que a criança ela não tem plena consciência dos atos dela. Por mais que nós pensemos que tenha, ela não tem. Então, esse também foi um dos fatores que hoje, lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos ali como prioridade saber que a criança e o adolescente, ele não tem plena consciência dos atos dele. E ele pode ter cometido, ele pode até falar, mas há todo um processo por trás, né, dessas atitudes. Então, nós não podemos simplesmente punir uma criança ou um adolescente pelas atitudes dele. Então, é muito importante isso ficar claro também. E aí, em continuidade, nesse período, então, o Estado ele passa a assumir a responsabilidade legal pela tutela da criança órfã e abandonada. Então, a criança desamparada nessa fase, ela fica institucionalizada e recebe orientação e oportunidade para trabalhar. O Estado, nesse período, então, ele assume essa responsabilidade em relação à criança abandonada, que fique claro em relação a isso, que é uma das questões, né, que depois eu quero que vocês prestem bastante atenção para que nós possamos fazer um comparativo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, pessoal, a criança, ela que é abandonada, que não tem condições, os pais não têm condições de mantê-la, ela fica institucionalizada, ou seja, o Estado ele passa a assumir essa responsabilidade de assistência em relação à criança, nesses casos. E aí, então, o que mudou? O Código Penal de 1922, ele previa a maioridade de 9 a 14 anos. E em 1927, eleva-se a maioridade a 18 anos e a prisão de crianças e adolescentes passa a ser proibida. Então, o Código de Menores, ele trouxe esse imenso avanço, né, em relação ao Código Penal de 1922. Então, esse é um dos grandes avanços em relação à conquista, né, de proteção à criança e do adolescente, aí em 1927. E outras, né, observações em relação ao Código de Menores é que na idade entre 14 e 17 anos, né, essas crianças infratoras, elas passavam a ser encaminhadas, né, para as escolas de reforma ou reformatório e receberiam ali a educação para aprender um ofício, para que elas começassem a trabalhar. Então, para vocês verem que a solução ela não foi ruim em relação ao que se tinha naquele período. Então, houve a preocupação, houve a tentativa de amenizar esse problema, que era o abandono, as crianças na rua cometendo crimes, por meio dessas escolas, desses reformatórios. E para os menores de 14 anos, aqueles que não tinham família, eles eram enviados à escola de preservação. E os que tinham família, eles poderiam voltar para casa desde que os pais se responsabilizassem ali pela manutenção dessa criança sem
resguardando que elas não cometessem mais crimes. Então, elas poderiam voltar para casa desde que os pais assumissem esse compromisso. O Código Melo de Matos, ele mantém a visão conservadora de que menores delinquentes são uma ameaça à sociedade ordeira e de bem, mas introduzia uma novidade fundamental para sua época. Não é razoável que essas crianças problemas fiquem sem assistência estatal e sem alguma proteção jurídica. Para vocês verem aquilo que eu falei no início, nós não podemos somente pensar que o Estado ele fez e sancionou a lei porque ele em algum momento se sentiu ali solidário a essas crianças ou enfim que ele se comovia com a situação dessas crianças, mas no sentido de que essas crianças elas traziam problemas para a sociedade. E a sociedade cobrava, e o Estado sabia que era um problema para a sociedade, para a ordem, né? A ordem das grandes capitais, das cidades. Então, como que você mantém a ordem se essas crianças estão ali livres e podem fazer o que querem, né? Mas ele não deixa de ter essa visão conservadora. A diferença é que vai tirar essas crianças do convívio social e com a proposta de separá-las dos adultos e tendo também uma outra concepção de oportunizar para essas crianças ali a escola, ter essa assistência do Estado, mas é aí que vem o grande problema, que foi o problema das FEBEMs, que nós vamos ver mais à frente. No entanto, só abrindo esse parêntese de que, na época, ainda se tinha essa concepção, mas também começou-se a ver que se as crianças se as crianças eram separadas ali dos adultos, poderia se ter um melhor desenvolvimento delas, tá? Mas não no sentido de que, nossa, vamos fazer aqui o melhor para essas crianças, não nesse sentido, tá, pessoal? E aí, eu vou trazer aqui para vocês algumas partes do Código de Menores, tá? Do Código Melo de Matos, né? Conhecido como Código de Menores, que são trechos importantes. Eu acho que é interessante para que vocês saibam, até para entender melhor, né, sobre essa questão aí do estatuto. E ele traz assim: no artigo 68, o menor de 14 anos, indigitado, autor ou cúmplice de fato qualificado, crime ou contravenção, não será submetido ao processo penal em espécie alguma. A autoridade competente tomará somente as informações precisas, registrando-as sobre o facto punível e seus agentes, o estado psíquico, mental e moral do menor e a situação social, moral e econômica dos pais ou tutor ou pessoa cujo guarda viva. Então, aqui já começou a mudar. Percebam que é bem parecido com alguns termos que nós temos lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, quem já teve aí a oportunidade de fazer a leitura, tá? No inciso primeiro, ele diz assim: se o menor sofrer de qualquer forma de alienação ou deficiência mental, for epiléptico, surdo-mudo, cego ou, por seu estado de saúde, precisar de cuidados especiais, a autoridade ordenará que ele seja submetido ao tratamento apropriado. Então, é interessante que aqui já se tinha ali toda a equipe também já preparada. Claro que nós sabemos que inclusive hoje, há falta desse pessoal, mas
a ideia era que se tivesse ali uma equipe preparada para ajudar esse adolescente, tá? E no inciso segundo, ele fala que se o menor for abandonado, pervertido ou estiver em perigo de o ser, a autoridade competente proverá a sua colocação em asilo, casa de educação, escola de preservação ou confiará à pessoa idônea por todo o tempo necessário à sua educação, comando que não ultrapasse a idade de 21 anos. Então, se ele fosse menor abandonado, ele tinha aí a oportunidade de ser inserido em um asilo, o que eles chamavam de casa de educação ou escola de preservação. Então já era um avanço muito grande, né? O Estado encaminhava esse menor. Ou o pai, a partir daquele momento, tinha que tomar ali as atitudes necessárias para que esse menor não cometesse mais nenhum tipo de crime, ou em caso dele ser sozinho, ser abandonado, não ter ninguém, ele era encaminhado para essas casas aí de educação ou escola de preservação. No inciso terceiro, se o menor não for abandonado, nem pervertido, nem estiver em perigo de o ser, nem precisar de tratamento especial, a autoridade o deixará com os pais ou tutor ou pessoa sob cuja guarda viva, podendo fazê-lo mediante condições que julgar úteis. E no inciso quarto, são responsáveis pela reparação civil do dano causado pelo menor os pais ou a pessoa a quem incuba legalmente a sua vigilância, salvo se provar que não houve da sua parte culpa ou negligência. Então, aqui, o Estado passa a responsabilizar os pais pelas atitudes dos filhos, o que é louvável também. É que, inclusive, hoje, a responsabilização das atitudes dos filhos, elas recaem para os pais ou o tutor. Então, aí, a partir de 1941, levando em consideração diversas demandas, foi criado o Decreto-Lei 3.799, que é o Serviço de Assistência ao Menor, chamado SAM, que tratava-se de um conjunto de estabelecimentos de correção para menores infratores e abandonados. Então, a finalidade do SAM era definida aqui pelo próprio decreto-lei, que tinha como objetivo sistematizar e orientar os serviços de assistência a menores desvalidos e delinquentes internados em estabelecimentos oficiais e particulares, proceder à investigação social e ao exame médico psicopedagógico dos menores desvalidos e delinquentes, abrigar os menores à disposição do Juízo de Menores do Distrito Federal, recolher os menores em estabelecimentos adequados a fim de ministrar-lhes educação, instrução e tratamento somático-psíquico até o seu desligamento, até ali eles completarem os 21 anos de idade. E estudar as causas do abandono e da delinquência infantil para a orientação dos poderes públicos. A princípio, o Serviço de Assistência ao Menor, o SAM, ele foi uma atitude louvável, porque a função dele era tratar esse menor, tirá-lo dali dessa vulnerabilidade, tirá-lo das ruas e dar plena assistência, assistência psicológica, assistência médica, psicopedagógica. Então, nós costumamos dizer que no papel é muito bonito, é muito interessante, né? E na verdade, aqui começa a ter essa noção, né, de necessidade dessas crianças terem um lugar para que elas pudessem ter uma boa alimentação, aprender um ofício, ter todo esse tratamento, né? Mas o que que passou a acontecer a partir desse decreto? Então, esses estabelecimentos, como eles eram
ali sustentados pelo Estado, pelo governo, passou-se a ter muitas crianças e pouco dinheiro para que se mantivesse essas crianças nesses estabelecimentos. Então, procurou-se, né, dar um tratamento mais padronizado, sistemático e planejado, e menos repressivo e correlacional aos menores internos. Então, para gerir o PENABEM, foi criada a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, que é a FUNABEM, com autoridade sobre suas subdivisões estaduais, as fundações estaduais de bem-estar ao menor, que são aí chamadas as antigas FEBEMs. Mas o que aconteceu nesse período em que se estabeleceu as FEBEMs? A proposta era muito boa, que era a partir dentro desses estabelecimentos, o propósito era ter um regimento menos repressivo para essas crianças, oportunizar aí a ter uma educação melhor, a saírem desses espaços para a sociedade com outra visão de futuro. E então se estabeleceu aí dentro dos estados as FEBEMs, né? Olha só que interessante, o nome, Fundação Estadual de Bem-Estar do Menor. Na verdade, com a instalação das FEBEMs, no momento em que já se iria tirar essas crianças das prisões e enviá-las para outros espaços em que elas pudessem ali se desenvolver, foi um tremendo avanço dentro da nossa sociedade. Então, mais à frente, nós vamos ver que começa, dentro das FEBEMs, ter a desordem, que é a falta de preparo dessas pessoas que tratavam dessas crianças, também a falta de própria de investimentos do próprio governo, né, para a manutenção das FEBEMs. Então, começou-se a ter ali um outro problema, né? Nós tínhamos a princípio o problema dessas crianças ali presas, misturadas com os adultos, sem ter distinção nenhuma. Quando se passa a ter esses espaços que teoricamente seriam a solução para isso, passou-se a ter um problema maior. Eu não diria talvez maior, porque essas crianças já não estariam ali juntas, misturadas com os adultos, né? Mas elas estariam ali sofrendo também a mesma proporção que quando estavam na cadeia. Então, pessoal, surge aí essas fundações, né? Que a princípio foi sim uma solução, mas como eu disse lá a princípio, com o passar do tempo surgem outros problemas e a partir desses problemas é que vai se repensando, né, as formas ou formas, vai se repensando outras formas de solucionar esses problemas. E aí, em 1943, foi instalada uma comissão revisora do Código Melo de Matos, né, com o diagnóstico de que o problema dos menores era principalmente social. Então, a comissão ela trabalhou no propósito de elaborar um código misto com aspectos sociais a jurídicos. Então, temos aí nesse período a influência dos movimentos pós-Segunda Guerra, né? A influência da ONU, os direitos humanos e junto a isso a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Então, como eu disse, o Estatuto ele vem com uma carga de influência internacional também. É uma cobrança mundial a questão da proteção da criança e do adolescente. Não é uma preocupação só aqui do Brasil, né? Mas é uma preocupação mundial. E então, na década de 70, é criada a doutrina da proteção integral, né?
Temos aí também a criação da Frente Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e a atuação do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua durante o processo constituinte entre 1986 e 1988. Então, todas essas questões e também encaminhavam e também era uma forma de cobrar dos nossos governantes ações que viessem não só fortalecer essa proteção para a criança, que não só protegesse essas crianças, mas que também pudesse proteger a própria sociedade desses infratores. Porque quando nós falamos, pessoal, de infratores, né, nós temos aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos que pensar sempre nos dois lados, é isso que o Estado sempre pensa. Nós temos que pensar na nossa segurança, e é por isso que é importante essas políticas relacionadas à recuperação dessas crianças, né? Ou a proteção mesmo integral dessas crianças. Por quê? Porque se nós não pensarmos dessa forma de educação, de tentar recuperar esse menor, em que ele vai se transformar lá na frente? Né? E toda essa carga, ela vem de uma forma muito, muito forte para a nossa vida, né? Para a nossa sociedade futura. Então, que tipo de pessoa nós teremos daqui a uns anos se o Estado, se nós não nos preocuparmos com o bem-estar desse ser humano, né? Então, é sempre pensando assim, nos dois lados. Pensar, claro, que em primeiro lugar o bem-estar dessa pessoa, mas o nosso bem-estar também. E aí eu trago aqui para vocês, né, de acordo com essas questões, as 5 dimensões do direito, né, da criança e do adolescente. Direito à vida e à saúde, à liberdade, respeito e dignidade, a convivência familiar e comunitária, a educação, esporte e lazer, a profissionalização e proteção no trabalho. Quando nós fizemos a nuvem de palavras ali, se nós pegarmos cada uma das palavras que vocês colocaram, vai envolver tudo isso, que são as dimensões de direito. Quando vocês colocaram ali direito a brincar, né? Então, direito a ter um lar, direito à saúde e outras palavras que vocês colocaram de forma geral, como o amor, né? Quando se fala de amor, é ter amor pela família, conseguir conviver com os familiares, né? Ter uma boa educação para que ele possa se garantir profissionalmente, para que ele possa ter sucesso na vida profissional. Então, tudo isso, tudo aquilo que vocês colocaram, envolve aí as 5 dimensões do direito, né, relacionado a essas crianças. E aí, pessoal, com a revisão, né, do Código Melo de Matos, que aconteceu após o golpe militar, foram os trabalhos, né, foram desfeitos, interrompidos. E aí é onde começa o grande, vamos dizer assim, a grande bagunça em relação àquilo que vinha sendo feito. É claro que vou inclusive mostrar a vocês um vídeo que é um documentário que fala sobre as FEBEMs, né, o início de um fim, e que traz aí como que era o tratamento dessas crianças nesse período. Porém, de toda forma, foi um grande passo para que se já pensasse nessas crianças com esse viés de educar, de recuperar essas crianças, né, dar assistência, mas de uma forma geral, até por essas questões de superlotação, de falta de verbas, né, o ensino lá dentro precário, incapacidade de recuperação, porque é claro que até para essa questão da recuperação precisa estar bem estruturado. Nós sabemos que não é fácil. Se a educação dentro de casa
já não é fácil. Imagine educar uma criança que já vem com uma carga muito grande de violência, de maus tratos. Então, nem tudo, vamos dizer, é fácil, né? Nem tudo são flores. Então, o que que acontece? Com esse com esse desnível tão grande, né, com tudo isso, após aí o golpe militar, todos esses trabalhos foram interrompidos. Então, passou-se a ficar, as FEBEMs, né, esses espaços, eles passaram a ficar totalmente desordenados. Houve relatos de muito maus tratos, né, pelas pessoas ali que eram responsáveis por cuidar dessas crianças, por falta mesmo de capacitação, né, de trabalhar com essas crianças. Então, diante desses maus tratos, também começou a se repensar, né, se era realmente interessante continuar com esses espaços. E no auge aí do regime militar, né, a Lei 5.228/67, ela reduziu a responsabilidade penal para 16 anos, sendo que entre 16 e 18 seria utilizado a critério subjetivo da capacidade de discernimento. Então, reduziu aí a responsabilidade. Mais um ano depois, o regime retornou a essa questão dos 18 anos e, na verdade, permanece até hoje, né? No final dos anos 80, iniciaram os debates, né, para a reforma ou criação da legislação menorista, sendo que em outubro de 79 foi publicada a Lei 6.697, que é um novo Código de Menores, sem inovar a doutrina vigente. Então, teve aí esse processo, né, de construção do Código de Menores, aí depois a reconstrução dele, mas não se inovou muita coisa. No Brasil, pós a Constituição de 1988, começou-se a intensificar essa, essa questão da reforma dos valores, a reafirmação dos direitos ceifados no período militar, né, os anseios de uma sociedade justa e fraterna, a influência por movimentos europeus do direito funcional, né, pró-sociedade, em favor da sociedade. Então, esses parâmetros, eles foram sendo aí inseridos dentro da nossa sociedade após a Constituição de 1988. Aí, de um movimento garantidor do patrimônio, passamos para um novo modelo que primava pela dignidade da pessoa humana. Então, a partir daí, também começou a se pensar em relação à criança e ao adolescente, né? O binômio individual, patrimonial, substituído pelo coletivo e social. Então, antes se pensava só na questão individual e patrimonial. E a partir da Constituição começou-se a ter essa nova visão, do coletivo, do social, pensar de forma mais geral, sem ser, como nós dizemos, egoístas, pensar somente no individual. Então, a Revolução Constitucional ela colocou o Brasil no seleto rol das nações mais avançadas dos interesses infanto-juvenis, para o qual crianças e jovens são sujeitos de direito, titulares de direitos fundamentais. E então foi adotado o sistema garantista, estabelecendo um instrumento de defesa para acesso aos bens essenciais à vida dos indivíduos ou coletividade. E a partir da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, que tinha como os principais eixos a não discriminação, direito de participação, direito à vida, sobrevivência e desenvolvimento e o interesse superior, é que foi aí se discutindo, né, essas concepções para que nós pudéssemos agora avançar mais até chegarmos no Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, quando surge o Estatuto da Criança e do Adolescente, que nós não vamos falar ainda, mas eu trouxe para vocês aqui um quadro comparativo a respeito do Código de Menores e
a proteção integral, né, trouxe um paralelo entre o que dizia o Código de Menores e o que dizia o Estatuto da Criança e do Adolescente, para vocês verem que o Código de Menores, ele foi, na verdade, extremamente importante para a nossa sociedade. Algumas coisas não mudaram muito, tá? Mas ele foi o pontapé inicial para que chegássemos hoje no Estatuto da Criança e do Adolescente e a proteção integral dessas crianças e desses adolescentes. Então, observe aqui no Código de Menores, né? Os menores em situação irregular, carentes, abandonados, inadaptados e infratores. Aqui, onde é que se estabelecia a proteção? Somente a esses menores que estavam em situação irregular, carentes, abandonados, inadaptados e infratores. Então, por exemplo, não se pensava numa criança que às vezes tem uma situação regular, né? É de classe média, mas que passa aí por outros tipos de situações. Né? Eles entendiam como situação irregular só aquelas crianças que passavam por necessidades, né? Necessidades financeiras, que eram abandonados, né? Que eram inadaptados ou que cometiam alguma infração. Já no Estatuto da Criança e do Adolescente, passa a ter esse cuidado, né, e essa proteção a todas as crianças e a todos os adolescentes, sem exceção alguma. Às vezes, nós pensamos que situações de violência, situações de abusos ocorrem somente no âmbito das crianças carentes, naquelas regiões que, né, passam aí por necessidades maiores, como necessidades financeiras, desestruturação familiar, mas na verdade talvez nem seja. Quantos casos aí recentemente nós tivemos o conhecimento de que houve a negligência dos pais, que houve a violência em relação às crianças, inclusive teve alguns casos, né, de algumas crianças aí que foram assassinadas pelos próprios pais. A gente já remete àquilo que nós vimos na aula passada, né? O direito que o pai acha que tem sobre a vida do filho, inclusive de dar a vida e de tirar a vida do filho. Olha para vocês verem que, que coisa assim incrível, né? Nós estamos já há tantos séculos de distância e ainda tem pessoas que carregam isso e acham que têm o direito sobre a vida e sobre a, a morte dos próprios filhos, né? Então, e esses crimes, eles foram cometidos em que nível, né? Que nível social que foram cometidos? Não foram somente, né, em níveis sociais baixos, não. Foram em níveis sociais, inclusive, níveis sociais altos, né? Da nossa sociedade. Então, o Estatuto, ele passa a ter esse novo olhar. Não é só a criança que está em situação irregular, não é só o carente, não é só o abandonado, não é só o infrator que tem essa necessidade de proteção. Então, são todos, né? Por isso que até trata de proteção integral. E aí, outro ponto que é interessante é que tratam, né, no Código de Menores, tratam do direito tutelar do menor, ou seja, os menores são objetos de medidas judiciais quando se encontram em situação irregular, assim definidos ilegalmente. Então, aqui o direito tutelar do menor é ele é realizado por meio de quê? Da decisão de um juiz, né? Do direito tutelar do menor. Os menores eles são objetos de medidas judiciais. Já no Estatuto da Criança e do Adolescente, ele trata da proteção integral, né? Isso é, da sobrevivência, do desenvolvimento e da integridade de todas as crianças e de todos os adolescentes. Aqui se define para onde essa criança vai, né? Se define
quando elas se encontram na situação irregular. E no Estatuto, ele já trata isso de forma mais integral, né, de todas as crianças, todos os adolescentes, né, a sobrevivência do desenvolvimento e da integridade. Outra, outras, outros pontos interessantes entre o Código de Menores e o Estatuto é o seguinte: no Código de Menores, o menor é visto, né, perdão, aqui ficou A, né, é visto como objeto de intervenção jurídico-social do Estado. E no Estatuto, a criança e o adolescente são vistos como sujeitos de direitos exigíveis com base na lei. Então, outro avanço muito grande, né? É bem parecido, né? Mas o avanço aqui está no que rege a lei. E aqui não, é o jurídico social do Estado. Então, olhem só quanto avanço nós tivemos aí desde o Código de Menores. Aqui no Código de Menores, né, as crianças, aqui o poder, né, são centralizados e autoritários em relação às crianças, e no Estatuto, esse poder descentralizador e aberto à participação da cidadania por meio de conselhos paritários. Então, não há uma pessoa só para decidir ou definir a vida dessa criança, né? Há aí diversos atores dentro desse contexto para definir. Então, esse poder descentralizador não compete somente ao juiz, ele compete, claro, a várias outras, né, pessoas que fazem parte aí da convivência dessa criança ou de pessoas, né, que fazem parte ali, que estão ali para tentar entender os motivos, né, dessa criança ter feito algo, né? Então, esse poder é descentralizado. Outro ponto é que, no Código de Menores, o instrumento de controle social das crianças e dos adolescentes vítimas da omissão da família, da sociedade e do Estado em relação aos seus direitos, né? Ela é instrumento de controle social no Código de Menores. No Estatuto, o desenvolvimento social ele é voltado para o conjunto da população infanto-juvenil dos pais, garantia de proteção especial a esse segmento considerado pessoa e socialmente vulnerável. Então, o que quer dizer isso? No Código de Menores, esse controle social das crianças, né, era omitido pela família. Aqui não. Há, nesse âmbito, há esse desenvolvimento, o apoio à família e a garantia de proteção especial quando há a vulnerabilidade. Vocês se lembram que no Código de Menores eu falei que a criança em vulnerabilidade, o Estado aqui devolvia para a família e a família era obrigada ou assumia, né? Não era obrigada, ela assumia a responsabilidade de manter aquela criança ali para que ela não desse trabalho para a sociedade. Nesse caso aqui, há todo um trabalho social que envolve a família, envolve essa criança, né, para que haja essa proteção totalitária. Outro ponto é que no Código de Menores, a Política Nacional do Bem-Estar do Menor, né, outro ponto é que no Código de Menores existia a Política Nacional do Bem-Estar do Menor, Segurança Pública, Justiça de Menores. No Estatuto, tem-se as políticas sociais básicas, políticas assistenciais, serviços de proteção e defesa das crianças e dos adolescentes vitimizados e proteção jurídico-social. Aqui, o adolescente e a criança se limitava somente à política nacional do bem-estar, né, a segurança pública e a justiça de menores, o que não dava a ele a oportunidade de ter toda essa assistência. Né? Hoje, quando a criança ela comete alguma infração e que ela é encaminhada para os órgãos competentes, ali há toda uma assistência a essa educação. É por isso que só reforçando, né, a palavra proteção integral. Então, vem as políticas assistenciais, o serviço de proteção, né? E é onde surgem outros órgãos que hoje nós sabemos que fazem esse trabalho.
Então, no Código de Menores, né, são omissos a respeito de crimes e infrações cometidas pela violação da criança e do adolescente. As pessoas, né, que cometiam crimes relacionados às crianças, isso tudo ficava omitido. Então, por exemplo, as crianças apanhavam ali dentro das FEBEMs. Então, se a criança cometia algo, né, e em algum momento ali ela apanhava, ou por exemplo, em um momento de furto, ela apanhava ou alguém atirava nela, não se tinha essa punição, porque ele era um infrator. Então, aquilo, né, esses crimes, as infrações, né, a violação que era cometida contra as crianças, tudo ficava omisso, né? Ficava ali escondido. Aqui, já no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, pune o abuso de pátrio poder das autoridades e dos responsáveis pela criança e pelo adolescente. E aí, gente, é onde surge, então, o ECA, né? O ECA, ele vem aí carregado dessas, só voltar um pouquinho, dessas políticas sociais básicas, políticas assistenciais, né? Aqui da serviços de proteção a essa criança. Então, o ECA, ele traz também, junto com ele, essas novas nomenclaturas, né? Esses órgãos com essas nomenclaturas, que são aqui a base para garantir esses direitos. Então, nós temos o conselho tutelar, né, que acompanha ali se a criança está indo à escola, se ela está tendo essa assistência. Temos os conselhos dos direitos da criança e do adolescente, tem os fundos de direito da criança e do adolescente. Então, todos esses órgãos, eles foram criados para garantir esse assistencialismo à criança e ao adolescente. Então, pessoal, até para nós finalizarmos essa parte do tratamento da criança e do adolescente ao longo da história, nós finalizamos aqui essa aula e eu quero que vocês, a partir de agora, tentem compreender um pouco, né, por que surgiu aí todas essas questões que são tratadas dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando nós começarmos a tratar de cada um o estatuto de forma mais específica, nós vamos ver que cada uma dos artigos, eles trazem consigo toda essa carga que a criança carrega durante o decorrer da história. Então, nós começamos a falar de uma forma, claro, não muito aprofundada, porque se vocês pegarem aí alguns textos que falam sobre a questão do tratamento da criança e do adolescente ao longo da história, vocês vão ver muitas barbaridades, né? Eu falei mais de uma forma superficial mesmo, mas quem quiser pode aprofundar mais ainda nessas questões. Tem outras questões que eu não trouxe aqui, mas, por exemplo, das crianças com deficiência também, que é algo que hoje é muito discutido, mas o principal objetivo dessa primeira unidade é que vocês entendam que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não vem para passar a mão na cabeça de menores infratores. Pelo contrário, ele vem para garantir a essas crianças o direito de ter a assistência e ter assistência, ter subsídios, né? Ter ali o apoio para que ele possa, de alguma maneira, mudar essa concepção dele, tá? De ajudar essa criança a sair dessa vida de crimes, né? Para ter maior consciência daquilo que ela está fazendo, porque nós sabemos que nem sempre essa criança sabe o que está fazendo. Na verdade, a criança adolescente ela não tem essa consciência. São os fatores sociais que fazem com que essa criança, esse adolescente cometa alguns crimes. Eu não estou aqui, claro, defendendo de uma forma exacerbada, mas toda atitude, até nossa, enquanto adulto, tem
motivos, né? Então, nós sempre vamos ter aí os motivos para desempenharmos alguns comportamentos. Então, possivelmente esse comportamento dessas crianças, eles partem aí de uma carga histórica muito grande, muito pesada, né, para um ser que ainda não tem total consciência dos seus atos. Então, a verdade é que com essa disciplina, eu quero que vocês sempre pensem nisso. Em algumas situações, como eu falei na sala de aula, é fácil nós olharmos e pensarmos, nossa, é, eu preciso ajudar essa criança, né? Quando é situações em que ela está vulnerável, como, por exemplo, abuso, quando os pais, né, violentam. Então, é mais fácil ter esse olhar. Agora, quando não são situações assim, quando é um adolescente que te enfrenta, que rouba, que é violento, então a nossa atitude é diferente também. E é aí que nós temos que parar para pensar nessa carga que essa criança carrega, tá? Não é, como eu disse anteriormente, passar a mão na cabeça dessa criança, até porque nós, enquanto sociedade, também, e assim como lá atrás o Estado teve a preocupação, né, de deixar essa criança na sociedade desse jeito, esse infrator dessa maneira na sociedade, nós temos que pensar de que forma pode se amenizar essas situações, oportunizando a essas crianças que daqui a pouco vão se tornar adultos. Então, quanto mais agir com violência, não dar essa assistência, vai ser pior, porque as consequências disso vão vir lá na frente. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que na próxima aula nós possamos discutir um pouco mais sobre essas questões e tenham aí um bom descanso e até a próxima.